Agora a gente vai chamar a nossa analista já em tela conosco, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, olha, gostaria que trazer a sua avaliação, né, sobre a partida de Dick Cheney e a importância que ele teve, especialmente nessa fase final da vida, como Mariana Jean-Jacques nos trouxe, de se contrapor a Donald Trump. Pois é, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A Mari levantou a bola e você, com a sua pergunta, vai me permitir cortar, né? Apesar de Dick Cheney ter se consagrado como um dos grandes republicanos, das figuras mais conhecidas no partido, sobretudo para essa geração que acompanhou, né, os Estados Unidos pós 11 de setembro, ainda assim muita gente se surpreende, né, que ele, durante toda a vida, tenha se dedicado ao partido e agora tenha se tornado, no final da vida, crítico a Donald Trump. E isso, na verdade, é mais comum do que as pessoas imaginam, né? O Dick Cheney, ele representou, dentro da história da direita americana, um grupo que ficou muito conhecido no pós-11 de setembro, que é o grupo dos chamados neoconservadores. Eles tinham uma vida e uma visão de mundo sobre a economia, a vida política e também a política externa muito específica sobre o que se entendia que seria o papel dos Estados Unidos e o que, portanto, cabia à liderança norte-americana. E diferente do que a gente conhece hoje, os neoconservadores basicamente são o avesso da política trumpista, né? Os neoconservadores foram maioria dentro do partido nesse começo dos anos 2000, depois a pauta deles foi se esvaziando, de tal modo que esse eixo migrou, né? Quer dizer, deixou de ser maioria. Hoje nós temos os trumpistas como maioria. Alguns até vão dizer que os trumpistas resgataram, viu, Débora, um grupo anterior aos neoconservadores. Dizem que muita gente chama de paleoconservadores, né? E quando a gente compara essas duas coisas, então, o que era o Dick Cheney e os neoconservadores versus o que é o Donald Trump e essa nova geração do Partido Republicano, a gente tem algumas características bem interessantes. Eu citei, né, a vida política, economia e política externa, então vou comparar rapidinho nessas três frentes, né? Se a gente olhar para a política doméstica, basicamente o que a gente tem no eixo neoconservador que o Dick Cheney representava era um apego muito grande às instituições, a essa visão mais conservadora de vida política e social, e também uma prevalecência muito grande da ideia de moral tradicional, né, do convencionalismo. Olhando para o trumpismo, por outro lado, nessa chave, o que a gente vai ter é um outro tipo de abordagem, muito mais ligado a um populismo identitário, né? Então, se abandona um pouco a agenda conservadora tradicional, esse moralismo, e se migra, então, para uma outra abordagem muito mais dentro desse identitarismo, desse populismo identitário. Quando a gente olha para a economia, aí a diferença é ainda mais gritante, porque os neoconservadores, dos quais fazia parte, né, como grande líder o Dick Cheney, viam ali, antes de mais nada, a postura dos Estados Unidos como necessariamente mais pró-mercado. Eles eram adeptos, favoráveis à ideia de globalização, inclusive, por muitas vezes foram conhecidos como grandes globalistas, né, livre comércio e tal. Enquanto os trumpistas, como a gente sabe, são protecionistas. E, por fim, na política externa, vocês falaram das guerras, os neoconservadores eram conhecidos por um certo intervencionismo ativo, né, a ideia de levar a democracia para o mundo, de mudar regime. Enquanto os trumpistas, por sua vez, praticam um outro tipo de política externa, que é muito mais voltada, né, a esse nacionalismo econômico e, em alguma medida, até um certo isolacionismo seletivo. Quer dizer, os Estados Unidos interferem quando acham que é do seu imediato interesse, mas não necessariamente dentro de uma lógica de promoção de valores. Então, Dick Cheney, com a sua passagem hoje, nos permite, além de tudo, traçar esses paralelos em como, né, dentro de 20, 25 anos, um partido mudou tanto de um eixo para o outro. Muito obrigada, Fernanda Manhota, pela sua análise e informação. Bom trabalho para você.